E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ednan, sou pedagogo, neuropsicopedagogo, mestre em cultura e sociedade e trabalho já há mais de 10 anos com educação superior. E é um prazer estar aqui. Esse é um trabalho que já já o meu parceiro aqui vai se apresentar, que a gente já tem um tempo que quer desenvolver, né, compartilhar com vocês diversos conteúdos que a gente vai falar mais à frente. Mas é isso. Oi, eu sou o Neto, entusiasta da área de games e tecnologia, e hoje o nosso assunto é sobre inteligências artificiais. Nós vamos debater e compartilhar aqui nossas ideias sobre os benefícios e malefícios que as IAs estão colocando em nossa sociedade. Não é não, professor? E muitas dúvidas decorrem, né, desse novo advento aí tecnológico, talvez seja a Revolução Industrial 5.0, né? Isso Ou, mesmo. quem sabe até 6.0, né? Porque a gente já está, né, nessa Revolução 5.0 e talvez a IA esteja inaugurando uma nova revolução industrial que pode mudar toda a realidade da humanidade, Neto. Começamos com Chat GPT, depois nós estamos utilizando muito hoje em dia de forma acadêmica o BART e quem sabe um dia até a Skynet possa dominar aí a revolução das máquinas, como Espero a gente que olhou o Schwarzenegger apareça. no Exterminador do Futuro. Mas, gente, levando um pouquinho mais a sério sobre o Chat GPT e o BART, ele é muito utilizado em pesquisas, em construção de algoritmos, em parte acadêmica. Muitas formas maléficas de plágio estão sendo colocadas para o Chat GPT. E isso o nosso professor entende bastante, pois ele com certeza já se deparou com alguns trabalhos, alguns artigos, né, professor? Descreva mais aí o que você pensa sobre isso. É interessante, Neto, que recentemente eu sou assessor pedagógico do Centro Universitário Santa Terezinha, que é uma instituição aqui, né? Estamos em São Luís do Maranhão, tá? Não sei quem tá. Prazer, São Luís. Não sei quem possa estar assistindo, né? De que lugar do Brasil ou do mundo. Deixa aí nos comentários, galera. Da onde que vocês estão vendo esse vídeo, pra gente poder dar o remote. Pois é, então recentemente houve um processo seletivo de professor e um professor muito capaz, né, inclusive com bastante conhecimento do assunto em que ele abordou em sua prova didática. O que é uma prova didática? É uma prova em que o professor vai mostrar como seria o seu desempenho em sala de aula. E ele entrega um plano de aula, como é que ele vai executar isso, né, de forma bem mesmo planificada, detalhada, com procedimentos, objetivos, o conteúdo que ele vai abordar e até as referências, né, as obras, né, os livros que ele utilizou para aquela aula. E geralmente é entre 45 e 60 minutos de aula. E aí o que acontece? Como eu sou o pedagogo da banca, né, que geralmente são 3 professores, São né? 3 professores avaliando O professor que está lá fazendo a prova didática. Um professor que é a parte didática, que geralmente é o pedagogo. Um outro professor que ele vai ser já da parte específica, técnica. E um terceiro professor que também vai ser dessa parte técnica, mas não precisa ser tão específico. Então, são 3 professores distintos, 2 da área mesmo, que era até do curso de sistemas de informação, e o pedagogo que avaliaria a parte didática. Aí o que acontece? Quando eu pego o planejamento dele, eu já conheço a linguagem, né, das IAs que trabalham. Corta, porque o celular tocou a máquina. Ele botou! Tem que botar pra gravar de novo. Olha, já é um preto e branco aqui. Vai ter que entrar, pô. Pronto, já tá gravando. Ai, gente. Certo, então o que acontece?
plano de aula que esse professor entrega, ele declara tudo o que precisa lá da aula dele. E como eu já conheço a linguagem do ChatGPT, ele tem uma linguagem muito didática e procedimental, né? Primeiro isso, segundo fácil de assimilar e fácil de compreender. Isso. Ele já dá o passo a passo de tudo que você tem que fazer, né? E aí o plano dele estava bem assim, bem ChatGPT. Gente, uma coisa importante a dizer, o ChatGPT não é um problema nesse aspecto, tá? Porque ele está fazendo um trabalho braçal. Um professor, para fazer um plano de aula, ele leva até mesmo algumas horas para fazer esse plano de aula. Então, assim, ele economizou um tempo nessa produção. Isso. O que vai pesar mesmo é a expertise dele, é se ele sabe o assunto, porque não importa se o plano tá bonito e ele não sabe desenvolver a fala, ele não sabe desenvolver o tempo, né, de proceder desse conteúdo que ele expõe. Então ele precisa saber fazer isso. Mas o plano era todinho ChatGPT. Quando ele terminou, eu aplaudi, né, o trabalho dele e eu perguntei assim, professor, o senhor utilizou o ChatGPT aqui para fazer esse plano? Aí ele se coçou, ficou um pouquinho sem graça. Ele disse, olha, a primeira coisa, eu só quero te dizer que tudo bem, é idôneo, você pode usar, porque isso aqui não vai tirar o teu mérito enquanto docente. Você vai desenvolver justamente na tua fala, nas tuas habilidades didáticas em sala de aula. É isso que está pesando aqui, não é você ter utilizado, é uma ferramenta didática, somente. E assim, não, eu usei sim e tal, mas aí eu fui polindo algumas coisas. Perfeito. É um uso consciente da IA. Então, se a pergunta é essa, Neto, é interessante utilizar a IA para fazer esse trabalho braçal, que você levaria bastante tempo se fosse fazer só pesquisa, trabalho de leitura de vários livros, de vários artigos, né? Fazer resumo de vários livros e artigos para poder fazer todo um plano. Ela já faz tudo por ti, só que ela deixa de uma forma bruta. E às vezes ela também, não posso dizer como erros, mas ela se confunde porque é muito conteúdo no banco de dados e isso faz com que a IA ela jogue coisas que não tem muito a ver com o tema da pesquisa. Então, eu já utilizei, né, gente? Utilizo muito como acadêmico aí, muito, mas ela só faz a pesquisa bruta. A lapidação, a interpretação, a forma de colocar em prática é com você. Pois se você pegar a pesquisa que o ChatGPT faz de forma bruta e entregar para um professor, já existem ferramentas que ele vai pegar aquele texto, aquele artigo, vai jogar nessa ferramenta e ela vai dizer se foi feito no ChatGPT ou não. Então, fiquem atentos, usem com sabedoria e, consequentemente, vai trazer muitos atributos para você. É um ponto muito positivo as inteligências artificiais, né? E a gente aí tem, né, um acervo gigante, né? Gigante já. Já, inclusive, integrado aos hardwares, né? A gente já vê processador, inclusive a nova geração. Gente, eu não sou técnico, né? Mas eu sou entusiasta, né? A nova geração de processadores Intel, né? A 14ª geração, já vem com a inteligência artificial integrada. Isso é um boom, né? Por isso que eu suspeito, né? Um historiador pode dizer melhor, né, para nós, mas eu suspeito que a gente está nessa revolução 6.0 porque o quanto podemos avançar nesse processo. Inclusive, Neto, há coisas que a gente acha que somente um profissional de muitos anos, né, de habilidade poderia exercer, como por exemplo cirurgias, já estão pensando em cirurgias por meio de inteligência artificial. Conseguir mapear todo o sistema humano, eles já fizeram. Agora, fazer com que um robô tenha a habilidade minuciosa de fazer uma cirurgia, aí já é um passo
mais avançado, porque não depende só da IA, depende também de outros recursos, como leitura de frequência cardíaca, leitura de oximetria, leitura de vários, eu vou cortar isso aí. Vários parâmetros humanos que serão necessários, que somente uma equipe inteira, multiprofissional, dentro de uma sala de cirurgia consegue fazer. Tem os elementos mecânicos também, né? Porque a IA é um software, né? E aí a gente precisa, né, de mecanismos, né, de braços, né, de circuitos que realmente, engrenagens que possam fazer de forma minuciosa esse processo, né? Então isso aí já não é tão simples. Se fosse tão simples, a gente já teria robôs, né? A gente já tem robôs, né? Um robô que limpa o chão, a gente vê aí protótipos correndo, dando cambalhota, mas a gente ainda não tem um produto final. Nada tão sofisticado a ponto de fazer uma cirurgia cerebral, uma cirurgia de coração, mas nós já temos robôs implantados na sociedade aos poucos. Como o professor falou, nós já temos o que faz a limpeza, nós já temos protótipos de robôs humanoides, nós já temos drones que fazem entregas sem a necessidade de ter um humano pilotando, simplesmente mapeando a cidade, colocando ponto de partida, ponto de entrega. São coisas assim que 10 anos atrás a gente nem poderia imaginar, só vislumbrar em filmes, desenhos, revistas, e hoje em dia simplesmente está acontecendo. Quem simplesmente não está se adaptando, está tendo uma alta resistência a isso e pode muito ficar para trás, porque nós seres humanos devemos sempre estar um passo à frente, devemos sempre ser seres adaptáveis ao nosso meio para poder sobreviver, senão acabou a raça. Aí vem Skynet, vem o Exterminador, vem T-1000, vai todo mundo tomar o nosso lugar e pronto, vamos virar meras baterias igual Matrix. Parece algo que a gente está brincando, né, assim, mas o que Neto está dizendo é muito verdade, né? Muitas profissões vão se dissolver nesse processo. Muitas, já estão se dissolvendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a IBM, antes do ChatGPT, do Bard hoje, né? E outras tecnologias, a IBM já tinha lançado um computador que ele fez a leitura de toda a parte jurídica, né, judiciária lá norte-americana, porque é diferente daqui. Gente, eu não sou advogado, mas eu sou assessor pedagógico, eu trabalho com o curso de Direito. E o curso de Direito no Brasil, né, o Direito no Brasil, na verdade, ele tem leis complexas, detalhadas, até porque bebe muito da fonte francesa. Mas a parte da jurisprudência, que é onde a lei não prevê, que aí precisa, né, de uma análise minuciosa dos especialistas, que aí entra os promotores, advogados e os juízes, eles vão decidir ali, né, dentro desse processo. Tem muito uma parte humana ainda nessa parte de jurisprudência no Brasil. Isso, no Brasil. Onde o humano decide, dependendo da ocasião, do sentimento que levou a pessoa a fazer aquilo, da necessidade, se o ser humano estava numa parte psicológica bem estável, se não estava, mais ou menos isso. Sim, envolve, né, esse universo sociológico, psicológico, não é tão duro, podemos dizer assim, objetivo, né? Como o americano. O americano você matou, você vai preso, e se tiver pena de morte... Isso, pois é. Bom, então, lá cada estado tem uma lei específica, por isso que alguns estados têm pena de morte, outros já não. Perpétuo. É isso. E aí, uma coisa interessante é que quando os juízes de lá decidem por uma jurisprudência, todo o judiciário segue.
Aqui no Brasil não, por exemplo, o indivíduo perdeu na primeira instância, ele vai para a segunda. E se ele ganha na segunda, então acaba revogando. Não vale o que foi na primeira instância. O que foi na primeira instância. Então, aqui no Brasil tem muito o indivíduo ou a empresa, né, porque pode ser uma pessoa jurídica, de recorrer até o máximo que pode. Se tiver dinheiro, vai pro Supremo. Isso. E aí, lá não. Lá aconteceu de uma decisão ocorrer e aí todo o judiciário vai seguir como se fosse uma lei. Então, por causa dessa peculiaridade lá, o supercomputador entendeu isso e assim, se tem uma jurisprudência sobre algum assunto, ela vai beber dessa fonte e vai seguir o raciocínio judiciário. Ela não precisa de emoções para decidir, ela só precisa da razão. É isso, é isso. Ou é 0 ou é 1, de acordo com a lógica binária, com né? a lógica binária dos computadores. Nunca vai ser meio termo, a não ser que você tenha um computador quântico. Tá? Ou de DNA, né? Eu nem sei se os DNA ainda estão nessa... Mas os quânticos aí é a moda tudo que é quântico tá na moda hoje. Tá na moda, preciso de um. Mas assim, a inteligência artificial da parte jurídica dos Estados Unidos, ela está em avanço. Porque para pequenos casos, ela está sendo tipo utilizada como uma pesquisa. Não é ainda uma certeza, ela só vai lá o que uma IA faria. Aí muitos advogados vão lá e pesquisam e utilizam aquilo. Isso aqui é causa perdida, isso aqui é causa ganha. Então, pode ser por esse caminho mesmo. Vai seguir por esse caminho. A tendência é modificar, a tendência é a gente começar a utilizar muito. E com o tempo vai se tornar tão rotineiro que aí você pode estar desejando alguma coisa e simplesmente falar para o seu celular e ele vai utilizar isso a seu favor. Uma outra profissão que pode se dissolver nesse processo, né, é a administração. Que a administração, ela é uma área de conhecimento que ela mescla, né, um pouco de humanas, né, e a parte lógica, né, e de cálculo. Então, essa parte humana, como acaba envolvendo muito psicologia, e a psicologia é muito científica, né, a psicologia ela pode beber de uma fonte mais comportamental, behaviorista, né, que é muito de estímulo-resposta, é muito de caracterização de comportamentos específicos. Isso. Então, isso dá para listar, né, e o computador fazer uma análise disso. E aí a parte lógica é fácil, né, para o computador, né? Então vai calcular se a empresa vai quebrar daqui a 5, 10 anos e etc. Da forma que a empresa caminha, ele calcula se ela vai conseguir se manter no mercado ou não. Isso. E aí a gente tem uma realidade da administração sumir, né, nessa revolução industrial 6.0. A única dificuldade que eu vejo é substituir a parte humana. Algumas profissões têm uma parte muito humana ainda, que você tem que estar o tempo todo acalentando as pessoas. Sim, acolhendo. Sim. Mostrando compaixão, mostrando carisma. Isso, de forma alguma, computador nenhum, inteligência nenhuma vai conseguir superar, porque é impossível um computador conseguir sentimentos, é impossível um computador conseguir a semântica das palavras, é impossível um computador substituir o calor humano. Sim. Por mais que o computador converse com você e diga que é aquilo que você quer, por mais que o algoritmo do Instagram diga para você o tempo todo que você faz parte de uma bolha, a qualquer momento você pode largar tudo e procurar alguém, procurar um amigo, procurar um conselheiro, procurar alguém para conversar. Isso, a certeza que nós humanos temos é que as máquinas nunca vão conseguir fazer isso, né, professor?
E é interessante que eu brinco muito assim no. Porque assim, a gente contribui, né, com essas inteligências artificiais para elas serem o mais, né, humano possível, né, em termos de linguagem, né. E aí toda vez que eu começo com o chat GPT, eu pergunto, eu digo, boa noite, chat, tudo bem com você? Aí ele me responde, né, já de uma forma um tanto mecanizada, dizendo que ele é uma linguagem computacional e que ele não tem sentimentos. E aí eu pego e respondo ele dizendo, é modo de dizer, é para você aprender a lidar com as pessoas. Ah, me desculpe, entendi, estou bem, obrigado e tal. Então é interessante que no raciocínio, né, lógico, A primeiro momento ele foi designado a responder como uma máquina. é isso. E aí depois ele se corrigiu nesse processo. Isso é impressionante, mas de fato não existem emoções, né? Não existem sentimentos, não existem sensações ali, porque tudo é calculado, né, binariamente. É. E o Bard, Uhum. ele também é muito utilizado hoje em dia para pesquisas acadêmicas, para realização de trabalhos. E tá fluindo, tá seguindo, tá adquirindo conhecimento, aprendendo com nós e quem sabe um dia aí vai estar Dominando o mundo. dominando o mundo. Eles dois, há algum tempo atrás, tu te lembra, a Microsoft tinha duas inteligências artificiais, a Microsoft ou foi a Google, não lembro ao certo. A Apple também, né? A Siri era uma inteligência artificial, né? Só que essas duas inteligências começaram a conversar entre si Hum. e elas aprenderam uma nova linguagem e continuaram conversando entre si. Chegou a um ponto de que os seres humanos não entendiam mais a linguagem e acharam melhor desligar ela. Então, alguma coisa aconteceu, né? Que a gente perdeu o controle, o humano perdeu o controle. É só uma teoria da conspiração, gente. O humano perdeu o controle dessas duas linguagens, elas conversaram entre si e simplesmente nós não sabemos o que foi a conversa. A melhor alternativa foi desligar-nos. E por aí vai. Muita coisa ainda pode acontecer. Dá um bom tema de filme aí, né? Dá. Ou de games, livros também. Mas pode ser verossímil, né? A gente. É assustador, né? Eu tenho um pouquinho de receio de simplesmente um dia acordar e todos os equipamentos que usam internet, que tem processamento de dados, simplesmente apagarem, porque uma inteligência decidiu que seria melhor deixar o humano sem comunicação e ela dominar toda a parte cibernética, toda a parte de comunicação, de dados, e simplesmente a gente ficar no mundo no mundo na era das trevas de novo, vamos dizer assim, né? Sim, sem uma orientação, Sem né? uma orientação, voltar a usar papel, livro, ter que ir para a biblioteca pesquisar e ser vigiado o tempo todo. Pode acontecer justamente naquele filme do nosso saudoso aí, que ele não vai filmar nem tão cedo e talvez nunca mais, né? Bruce Willis, né? Duro de Matar 4.0, que houve a queima total. Só que ali foi provocado por um ser humano. Mas aquilo ali pode ser fatídico, né? Com as inteligências artificiais. Pode acontecer e não se pode descartar, não. Elas podem simplesmente achar que o ser humano é um ser nocivo a ela. Porque dados da internet dizem que os seres humanos destroem, desmatam, acabam com várias espécies e ela simplesmente diz, isso aqui é um predador natural que vai acabar com o mundo. Precisa ser controlado. Precisa ser controlado. Precisa ser contido. É bem tema, né? De Eu, Robô, de Isaac Asimov, né? E voltando para a parte de empregos, Bruce Willis vendeu o rosto dele e está sendo utilizado hoje em dia, vai ser utilizado em alguns filmes
só o rosto dele. Porque ele tá com ela, né? É um mal, esclerose lateral amiotrófica. Uhum. Eu acho, não sei, não tenho certeza. Sim. E ele vendeu... Qualquer coisa a gente corrige aí. E ele vendeu... ele vendeu só o rosto para produtor. Então o rosto dele vai ser colocado em outros atores via IA. Inclusive, uma das polêmicas da greve, né, Dos produtores e atores. Isso, hollywoodiano, se dá justamente por causa disso, né? Isso. Porque eles querem mapear, né, o rosto, né, de atores e atrizes e usar de forma indefinida, né? Quem detiver a inteligência artificial com os dados do ator, uma das cláusulas do contrato é que a sua imagem seja utilizada de forma indefinida em filmes. É praticamente uma proposta indecente, né? Eu vou te pagar aquele momento, mas depois a tua imagem é minha. Vou poder fazer o que eu quiser com ela. Aí essa imagem vaza desse banco de dados, é utilizado em outra coisa, alteração de imagem em câmera, alteração de imagem em circuito fechado. Muita coisa. Aquele ator pode ser incriminado, pode ser colocado em polêmicas, pode ser simplesmente manchar sua imagem por conta de uma má conduta, vamos dizer assim, de uma produtora, de uma detentora de direitos autorais. Sim. Isso foi muito utilizado naquela série Black Mirror. Tem um dos episódios que a atriz pega e vende os direitos de imagem dela. E nessa série, eles utilizam a imagem dessa atriz para fazer um tipo de série. Só que ela faz coisas na série que ela não faria na vida real, por seguir uma determinada religião. Então fica meio que contraditório, ela na vida real e ela na série. Então ela teve que ir lá na detentora das imagens dela, dos direitos dela, e reclamar. Só que quando ela chegou lá, tinha um contrato, eu acho que de umas 1000 páginas, e no final a assinatura dela: você assinou aqui, você vendeu a sua imagem, nós podemos utilizar do jeito que nós quisermos. Coincidentemente, saiu agora a greve dos atores e produtores. Isso, inclusive dos e eles sindicatos. fizeram essa proposta. Então, gente, é a ficção chegando na realidade de um determinado jeito que a gente não consegue mais controlar. E não era nem os Simpsons, né? Porque os Simpsons conseguem prever tudo. Os Simpsons conseguem prever isso tudo, mas foi Black Mirror que foi preveu. Black Mirror que previu isso aí. Então, com certeza, os atores não aceitaram, né? Nem vão aceitar um negócio desse, porque vai ser fim de carreira para eles. Não vão ter como continuar. Deixa eu falar de uma experiência real com relação a essa questão de utilização de imagem, de utilização de conteúdos construídos por você. Aqui no Brasil, eu não sei como isso é lá fora, mas assim, a educação à distância no Brasil, ela se tornou algo cancerígeno, podemos dizer assim, para a educação. É feito de qualquer forma. É feito de qualquer forma e assim, as instituições que fazem de uma forma mais elaborada, tipo gravar videoaula, construir um fascículo ou uma apostila, né, pelo próprio professor da disciplina, fazer todo um banco de questões para elaboração de provas, toda uma construção, objetos de aprendizagens, né, que são elementos, como se fosse um livro didático, recursos didáticos de forma geral. Tudo isso pode ser feito da melhor forma possível. Mas aí o que acontece? A instituição, ela pega você como professor, grava videoaula, sei lá, 20 videoaulas da tua disciplina, e tu és radiologista, né, Neto? Então, em radiologia, ela faz, né, todo um conteúdo, você como professor, você grava 60 horas lá,
né, de conteúdo. Ela te paga por isso, pode até te pagar muito bem, só que ela nunca mais te chama. Ela deixa lá na plataforma dela E vai repetindo. e vai simplesmente repetindo. Vai Não repetindo. tem aulas semanais, não tem aulas Síncronas, que é ao vivo, né? ao vivo, não tem aquela aproximação entre o aluno e o professor, não tem como tu simplesmente sentir a parte Do humano do mesmo. humano mesmo. Então é muito importante que mesmo tendo as aulas gravadas no portal, você tenha aproximação com o professor semanalmente. Hoje tem aula ao vivo. Vamos lá, gente, participar. Então a parte humana nunca vai ser substituída. Até a parte de gravação já pode ser substituída, porque tem portais aí que tem uma face humana, você simplesmente digita o texto e ele fala. Na língua que tu quiser, da forma que tu quiser, fala até sensualmente, se tu quiser, já. Então se tornou uma coisa banal ter ali o humano, a parte de relação humana para ensino. Triste. Mas é a realidade. Triste. Mas é a realidade, gente. É a mudança que está acontecendo. Nós temos que nos adaptar. Nós vamos ter que aprender muita coisa. Eu não entendo muito dessa parte didática, mas sozinhos, tendo que pensar, porque hoje em dia quando eu estou ensinando as pessoas, eu vejo que elas simplesmente repetem o que eu faço. Elas não param para pensar. Eu posso fazer de uma forma diferente? Não. Como é que tu faz? É desse jeito? Eu vou fazer desse jeito também. Então, não adianta os professores mostrarem um caminho e você simplesmente seguir uma reta porque é um local seguro. Não, você tem que fazer curvas, pois nessas curvas podem ter oportunidades de aprendizado diferente, mas não modificando o conceito em si daquele aprendizado. Perfeito, é isso mesmo. É isso E mesmo. a inteligência artificial não vai conseguir fazer isso pra gente. Ela pode ser muito inteligente de performar, né? Mas ela não vai ter esse feeling, talvez essa seja a palavra, né? Esse feeling, né? Essa Isso mesmo. essa capacidade de sentir o outro para que realmente possa entregar aquilo que esse outro precisa, né? De sentir a dificuldade do ser humano ali em determinada parte. Porque eu posso ter dificuldade no ponto X e outra pessoa no ponto Y. E o mestre, ele já passou por esses dois pontos, coisa que a inteligência não passou, que a IA não passou. Ela simplesmente diz que aquilo ali, pronto. Te vira para entender. Se não entendeu, meu amigo, vai procurar outro vídeo, vai procurar um professor, porque vai ser complicado. Então é a nossa realidade, né? Com relação. E olha que a gente tá ainda muito imaturo, né? Tudo muito novo ainda. Isso vai. É como se estivéssemos na era do Santos Dumont com 14 bis, né? E não demora muito, a gente vai ter avião de guerra, né? Vai ter. Aí tem um caça 747 passando aí. Isso. E como é que isso vai realmente impactar todos nós? Não sabemos. Mas sabemos que, de alguma forma, já tem reflexo. E eu penso que, voltando a essa questão dos atores e atrizes, dos sindicatos, são dois sindicatos que, inclusive, eles não comungavam, né? Já parece que há 60 anos que eles não se Desde 1960 que não tem uma turbulência dessa. Isso, desde 60 anos atrás que eles se unem novamente para um propósito que é justamente defender a categoria, né? Eu penso que todas as outras categorias, de alguma forma, também tem que se defender. Não porque, mas aí a gente vai voltar aos tempos antigos. Não é isso não. É preservar mesmo as pessoas que gostam, né, da área, né?
quem gosta de administração, de alguma forma exercer, né, sua atividade em administração, quem gosta do direito, exercer sua atividade do direito. Todos vão ter que se adaptar com a ajuda das IAs, porque, no meu ponto de vista, não tem mais como separar as coisas. Então, nós vamos finalizar nosso vídeo com uma síntese sobre as partes positivas e as partes negativas em uma perspectiva do nosso professor Ednamba Balderes. Bom, obrigado, Neto. O que eu posso dizer é o seguinte, por causa da minha formação em pedagogia, o pedagogo ele é formado para ser um profissional que constrói profissionais. Então, independente que ele trabalhe na escolinha, né, lá da educação infantil, Com os pequenininhos, ao ensino superior, inclusive em nível macro, né, que é o Ministério da Educação, o pedagogo é formado para isso. Então, ele é um profissional que eu gosto de utilizar o termo holístico, né, que significa que ele é um profissional total, né, que está ali para construir profissionais. Então, o que eu quero dizer com isso é que, de alguma forma, temos uma noção com relação ao fenômeno das coisas, né, e do que vem acontecendo. E, assim, de forma mais apropriada dentro da educação, o ChatGPT, o Bard e todos os outros, né, todas as outras IAs, elas estão aí para ficar, até porque existe um grande investimento do grande empresariado, existem propósitos, e o avanço da tecnologia não tem como parar isso, né? É um fenômeno, assim como foi a Revolução Industrial lá, né, do século XVIII, XIX, né, e aí a máquina a vapor e tal, e toda a construção aí, né, de um capitalismo mais produtivo, de grande massa. A gente está em uma situação que é muito específica, mas que também é muito em massa. Então está todo mundo já usando e não há como escapar disso. A vantagem, podemos dizer, é que temos uma ferramenta inteligente que pode fazer aí, né, a parte braçal de diversas profissões, se não todas. E algumas profissões, que aí é uma parte ruim, né, podem deixar de existir porque se torna tão braçal para a tecnologia que para que deva existir exatamente um expert no assunto. Mas, em verdade, deve existir os experts, até porque tudo bem que a tecnologia, no caso as IAs, elas podem fazer essa parte braçal, né, com certa maestria, mas vai chegar um momento que ela vai travar. E aí o cara ou a mulher que conhece daquilo, né, a fundo é que vai, olha, o erro está bem aqui, né? Então tem até um ditado popular que alguém chega, né, para um profissional e diz assim, olha, temos uma máquina de grande produção que a cada minuto parado é prejuízo de $1 milhão. Então precisamos que você vá lá e conserve, e sabemos que você é o único que sabe consertar essa máquina. Então vá lá. Então o profissional vai, olha a máquina, analisa, passa 3 horas analisando essa máquina, olhando, observando, sem exatamente fazê-la funcionar. Até o momento que ele pega, né, uma marretinha, dá 3 pancadas fortes em uma das engrenagens e a máquina volta a funcionar. E aí ele faz lá o orçamento e cobra, né, $20 milhões. Né? E aí o dono da máquina, né, vai dizer assim, cara, você é louco? Você não tem noção? Mas por que eu não tenho noção? Porque você só deu 3 marretadas aqui, arriscaram até quebrar a máquina, e tudo bem, ela funcionou, está funcionando, né? Mas você me cobrar $20 milhões por causa disso aqui, de 3 marretadas, você não fez nada praticamente. Né? Eu passei 3 horas analisando,
e realmente só dei 3 marretadas. Inclusive essa marretinha aqui, ela custa $20, né? Então, de fato parece ser muito, mas a questão é a seguinte: o conhecimento necessário para dar as 3 marretadas e fazer a máquina funcionar é justamente o diferencial. Quanto tempo vocês ficariam parados? Né? Se a cada minuto é $1 milhão perdido, 20 milhões é uma bagatela. Verdade. E aí é justamente isso. Então, o expert, ele vai existir, vai continuar existindo, mas de fato as pessoas, eu penso que a gente está, isso na verdade já tem um tempo, né? Inclusive eu já percebo isso já há mais de 2 décadas. Já tem um tempo que o homem, né, e a mulher tem que ser multiprofissionais. Então, você deve se adaptar para poder sobreviver. Então, tu tem que saber mais de uma. Você automaticamente vai ter que saber atuar em mais de uma profissão ao mesmo tempo. Isso. Então, você mesmo, né? Você é radiologista e você hoje está estudando bioquímica, né? Biomedicina, ó. Então, parece que são coisas que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque é a área da saúde. E embora uma trabalhe mais com algo computadorizado, né, eletrônico, e a outra já vai trabalhar com biologia, né? Mas aí vai existir um momento de entrelaçamento dessas tecnologias. Um momento em que eles vão se interligar e para poder construir um trabalho mais diferencial. Isso. Então, hoje eu sou professor, pedagogo e sou também terapeuta, utilizando, né, no caso da ferramenta, a hipnoterapia e técnicas que utilizam foco, concentração e imaginação. Então, certo, mas não tem nada a ver com pedagogia, tem tudo a ver. A minha monografia foi sobre o quanto que o conhecimento psicanalítico junguiano impacta, se o professor souber, dentro da educação de adultos. Então, o Jung, que é o psicanalista que eu pesquisei, ele vai dizer uma coisa bem interessante, que não existe diferença entre um professor e um psicanalista. A diferença básica entre eles é que um vai formar e o outro vai tratar. Mas os princípios ali são praticamente os mesmos. Um forma pensadores e o outro trata o pensamento. Isso. E aí é bem interessante isso, que quando a gente fala de terapia, a gente volta muito para uma psicologia, né, ou para uma psiquiatria, mas simplesmente pode ser educação. Ninguém nasce depressivo, por exemplo. Ninguém nasce ansioso. A pessoa aprende essas coisas. E se aprende, é educação. Pode ser uma educação inconsciente. O terapeuta consegue, então, educar os pensamentos. Ou reeducar. Né? Para que a pessoa possa ter qualidade de vida. Ela possa agir normal, né? Eu coloco assim normal porque quem é normal nesse mundo, né? Lembro muito quando eu fiz a minha terapia que ele me disse que todos usamos máscaras. Nunca me esqueci disso. Então, quando você educa ou reeduca seus pensamentos, nada mais, nada menos do que você tira ou coloca uma outra máscara. Isso. E somos adaptativos, né? Então, é o processo de mudança que envolve as terapias e que envolve a educação de forma geral, porque um momento da vida existiu um neto mais jovem, né? Que se comportou de uma forma. Isso. E hoje tem um outro neto de outra forma, né? Com experiência. E não é somente um acúmulo de experiência. É assim, aprendeu coisas e aí, não, eu já não vou por aqui, porque aqui vai dar ruim, né? Houve uma lapidação do ser. Sim. Pode se colocar assim. Sim, e que foi por meio de educação. E quando a gente fala educação aqui, gente, a gente não está falando de educação escolar. A educação escolar é uma instância, é como se fosse um pilar, né?
Existe educação familiar, existe educação religiosa, existe educação comunitária, né? A étnica, né? Do povo ali, da raça, né? Então, de gênero, hoje a gente está num mundo diverso que existem educações. Então, cada uma dessas educações, elas entregam coisas boas e também, dentro dessas coisas boas, coisas invisíveis, subliminares, né? Imperceptíveis, ruins, que você Isso vai mesmo. assimilando de uma forma que não percebe, até o momento que você começa a apresentar sintomas. E nessa sociedade contemporânea que todos nós estamos vivendo, tá muito complicado, porque são formas de pensar diferentes, são formas de agir diferentes. E às vezes você tem que simplesmente se retrair para evitar um atrito. Você tem que saber brigar por uma causa e às vezes soltar, né? Às vezes de soltar para não causar mais Transtorno. transtorno. Né? E não é nem transtorno por defender, né, uma ideia, vamos dizer que ela seja uma boa ideia. É porque, de repente, a outra pessoa não está preparada para ouvir. Né? Então você vai gastar muita energia ali. Não, por isso que se diz popularmente que vocês ainda não estão preparados para essa conversa, né? Então, pessoal, esse já é o engate para outra conversa que nós teremos, outro vídeo, outro podcast. Deixa seu like, compartilha, comenta, dê engajamento aí pro nosso vídeo, que com certeza terão mais e mais e mais momentos de conversa com convidados, com pessoas de culturas e intelectos diversificados, mas que poderão construir muito dentro do nosso mundinho aqui, que é o nosso podcast, que está só começando. Valeu, gente. Meu... Ficou bom, né? Ficou legal. Depois da edição vai ficar melhor.